Meus irmãos, esse capítulo da lei de destruição, ele está contido dentro do livro dos Espíritos. Vamos ver que Kardec, ele faz uma análise das chamadas leis naturais, leis divinas, leis morais. E uma delas é a lei da destruição. No primeiro momento, a gente tem uma impressão, muitas vezes, de que é estranho esse termo, lei da destruição, ser uma lei natural, uma lei divina, destruir. Mas a gente precisa abrir o pensamento, ampliar a nossa visão e a nossa dimensão da existência e compreender que a nossa vida, ela é uma constante transformação. E nesse processo de transformação há sempre um renascer, um regenerar, um renovar e uma reencarnação. Então, o processo de destruição, ele precisa ser entendido à luz de uma visão ampla, de um momento grandioso de transformação. Nós, seres habitantes desse mundo, ainda num plano evolutivo muito iniciante, ainda com nossas atitudes brutais, bestiais, é que aniquilamos a vida, destruímos realmente a existência sem nenhum objetivo. Porque se nós formos observar a lei da destruição sendo atuando de acordo com o que ela é, nós vamos ver todo o processo que vem depois de progresso. Se nós pegarmos um exemplo bem simples, que é, por exemplo, a transformação de uma lagarta numa borboleta, um ser que é uma lagarta e que de repente se enclausura e daqui a pouco se transforma numa borboleta. Houve a morte aparente de um ser para o renascimento, a renovação, a transformação desse ser em outro. Se a gente levar isso para o nosso campo, ou seja, de espírito, e aí a gente precisa entender que nós somos espíritos imortais, como nos diz a doutrina espírita. Está lá, um dos princípios da doutrina espírita qual é? Imortalidade da alma. Uma vez criados todos nós, não morreremos. Afinal, o que morre? O corpo, a vestimenta, a carcaça, a casca, isso sim morre, transforma-se, é reabsorvido pela Mãe Terra, reaproveitado na sua estrutura para uma nova sequência dentro do mundo. E o espírito que se liberta está vivo e continua o seu processo evolutivo. Então a gente precisa entender que quando nós estamos aqui na Terra, nesse processo de encarnação, quando nós nascemos, dentro do nosso planejamento reencarnatório, existe um objetivo muito grande para cada um de nós. E nós precisamos estar atentos e alertas a qual é o objetivo das nossas vidas neste mundo. Cada um aqui tem um objetivo a ser alcançado nesta existência. E é isso que é o papel de cada um de nós, podermos pensar, refletir, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Aqui eu vim. Qual é o meu propósito? Qual é o objetivo desta passagem como ser encarnado na Terra? Porque senão a gente vai passar e aí nada vai acontecer. Porque depende 100% de cada um de nós alguma coisa modificar nas nossas vidas. Senão a gente vai simplesmente repetir a mesma história, o mesmo filme de outras encarnações e não vamos fazer nenhum tipo de mudança. Para que essa lei da destruição ela tenha um sentido, de progresso, a gente precisa aproveitar a encarnação. Porque Deus ele diz assim: vai nascer,
vai viver um tempo e depois teu corpo morre e você desencarna e o seu espírito segue. Mas ele nos oferece a oportunidade dessa vida, dessa existência. Agora, nós é que vamos fazer alguma coisa com ela ou então não fazemos nada. Isso Deus não interfere, porque Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa decidir o que a gente quer fazer com a atual existência. Será que eu estou realmente aproveitando minha vida para coisas boas, para coisas construtivas, para realmente me tornar um ser melhor quando terminar esta existência carnal? Ou eu efetivamente não estou fazendo nada, eu estou literalmente empurrando a minha vida, deixando a vida seguir e não mudando nada, não querendo mexer em nada dentro de mim, não querendo olhar para as minhas imperfeições e fazer as mudanças necessárias. E aí a gente termina a vida e a encarnação, e aí você olha e diz assim, bom, não fiz nada. E aí a gente tem uma nova oportunidade, porque na verdade a doutrina espírita nos diz que nós temos o quê? A pluralidade das existências. Deus é tão bom, tão misericordioso com a gente, que permite que a gente nasça e renasça tantas vezes quantas forem necessárias. Mas cada um de nós decide se a gente quer acelerar esse caminho ou não. Com certeza, muitos espíritos foram criados ao mesmo tempo que cada um de nós. Com certeza. E muitos já estão lá na frente. E por que eles já estão lá na frente? É porque eles tomaram uma decisão de transformar-se, de mudar, de querer ir adiante, mais além. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou uma coisa fundamental que a gente pouco utiliza. É o amor e o perdão. O perdão é uma palavra muito profunda. Perdoar significa você ir mais além. Esse prefixo per, a gente usa em química, peróxido, é quando você satura uma molécula, ela fica saturada de substâncias, você está indo mais além, você está saturando, você está impregnando ela. Então Jesus diz, perdoa, porque o amor que você tem dentro de você, ele pode ir mais além. E o que significa o amor mais além? É o perdão. É o perdão. Só que a gente ainda não alcançou a profundidade e a beleza desse ensinamento do Mestre. É amar, mas além de amar, é perdoar. Mas a gente insiste numa coisa antiga, velha, arcaica, doentia, que é o ressentimento, é o rancor, é a raiva, é o ódio, é ficarmos magoados com o que o outro disse, milindrados com algumas palavras e algumas atitudes que outra pessoa tenha falado para mim. Não, aquilo foi demais para mim, eu não mereço isso, aquilo é um absurdo que a pessoa falou, eu não mereço ser tratado desse jeito. Afinal de contas, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, um ser humano, nossa, eu faço tantas coisas boas, excelentes e maravilhosas. Será? Será que a gente já está nesse nível assim? Isso demonstra todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, porque Jesus não agiu desse jeito. Em nenhum momento o Mestre se colocou com esse tipo de postura. Nunca. Pelo contrário, a atitude de Jesus sempre foi tranquila, calma, serena, amiga, compassiva, ensinando as pessoas a entenderem o outro como o outro é, com a diferença que existe, com a limitação de cada um. Faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Olha que ensinamento. Se a gente está pensando em fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa para outra pessoa, pare e pense se aquilo que eu vou dizer ou fazer para o outro é uma coisa que eu gostaria de ouvir ou que alguém fizesse para mim. Se sim, ótimo, segue adiante. Se não,
eu acho melhor parar, pensar, rever o que a gente quer dizer com a nossa atitude. Mas eu quero falar, ela tem que ouvir o que eu tenho para dizer. Será? Quantas vezes nós somos intempestivos, nós somos irritadiços, nós somos agressivos com palavras, com pensamentos, com sentimentos. Ferimos, machucamos, fazemos o outro sofrer. Esta é a utilização da lei da destruição de forma equivocada. Não é essa a lei da destruição que Deus estabeleceu. Deus estabelece uma lei de destruição em que depois haja um progresso. Então, se eu for conversar com alguém e a minha intenção for de esclarecer algum ponto e daí nós podermos crescer com as nossas diferenças, sim. Destruímos alguma diferença, alguma mágoa, algum ressentimento, e a partir dali, desse clareamento, podemos progredir. Aí sim, destruo algo que não estava bom dentro de mim, para seguir adiante com aquela pessoa juntos. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. O mestre falou isso. A gente custa entender as palavras que Jesus falou. Não entra na nossa mente porque a gente fica fechado, quadrado, a nossa visão espiritual é curta, nós somos cegos espirituais, surdos, mudos, e achamos e já compreendemos tudo. Somos seres ainda muito embotados, confusos, a nossa mente é muito confusa. Facilmente nos desesperamos diante de provas e expiações. Quando a coisa aperta para o nosso lado, é diferente. Quando aperta para o vizinho, é fácil. Para o vizinho é sempre fácil. Não, vai em frente, faça isso, faça aquilo. Parece que a gente tem uma receita para dar ao próximo. Mas quando é com a gente? Será que a gente está utilizando tudo que a doutrina espírita, tudo que Jesus nos ensinou? Ou a gente só fala para o outro fazer e a gente não utiliza para nós mesmos? Cabe aqui nós refletirmos sobre isso. Não adianta eu estar aqui, as pessoas dizerem, a palestra foi isso, foi aquilo. O que adianta eu falar? Está tudo escrito. Isso não é a parte difícil. Isso não é a parte difícil. A parte difícil é pegar isso tudo e aplicar na vida. Aí sim. Essa é a parte mais árdua para a gente fazer. Ler e estudar é bom? Bom, é importante, fundamental. Esse conhecimento nos esclarece, nos consola, nos ajuda, mas a gente precisa agir. Não é agir só no outro, que a gente sempre tem essa visão que o outro precisa mudar, o outro precisa renovar, o outro precisa fazer uma transformação. Mas e eu? O que eu preciso fazer dentro da lei de destruição, seguindo o caminho divino, para que eu renove, regenere e transforme a mim mesmo? Esse é o ponto. O outro, ele vai buscar a si mesmo. Quando eu fizer as minhas mudanças e procurar melhorar a mim mesmo, com certeza eu vou criar uma atmosfera em volta de mim, que será uma atmosfera o quê? Saudável. Não é isso que aconteceu com Jesus? A atmosfera que o mestre criava em torno dele era tão boa, tão equilibrada, tão harmoniosa, tão amorosa, que as pessoas acorriam para ele e queriam beber naquela fonte, se alimentar na fonte de Jesus, porque ele emanava e emana esse amor incondicional. Então a mudança já tinha acontecido e acontece dentro de cada um de nós, e dentro de Jesus já estava acontecendo também. Porque a gente pensa que um espírito como ele, por exemplo,
é um espírito que não precisa mais evoluir. Não, não é assim. Você vê que ele se propôs a encarnar entre nós para quê? Para continuar a evolução própria dele. Ele sabe que o espírito de luz, o espírito puro, não para. Não para. E ele veio aqui por amor, para nos ensinar, para nos dar um objetivo de vida. Mas ele sabia também, como espírito puro, que quanto mais ele doar, quanto mais ele se entregar, mais ele evolui. É o contrário do egoísmo. Nós sofremos muito por causa do egoísmo. Então vejam, é uma série de questões que a gente usa a lei da destruição de uma forma o quê? Ruim na vida. Quando a lei de destruição é uma lei para ser utilizada de uma forma progressista. Quando a gente fala no processo de encarnação e desencarnação, nós estamos falando num processo de evolução, em que a lei de destruição ela está atuando naquele momento sobre nós, fazendo com que o nosso corpo seja destruído num determinado momento, mas o meu espírito o quê? Ele se liberta. Se eu tiver aproveitado a encarnação, o meu espírito se liberta e vai estar como? Vai estar bem, vai estar se sentindo bem por ter cumprido aquilo que prometeu no planejamento reencarnatório. Mas, se eu chegar ao final da encarnação, o corpo morrer, o espírito se libertar, e eu perceber que tudo aquilo que eu prometi de melhoria, de reajustamento, eu não cumpri, aí eu vou ficar sofrendo com aquela situação e tendo que ver que eu vou ter que refazer aquilo tudo. O nosso bem-estar ou mal-estar com a destruição do nosso corpo vem muito da gente cumprir com aquilo que a gente prometeu. Eu posso ir até o final da minha encarnação e me sentir calmo, tranquilo e sereno, porque eu percebo que eu estou em comunhão com Deus e com tudo que Jesus me ensinou. Ou eu posso chegar ao final da minha encarnação desesperado, apavorado, inseguro, cheio de medo, porque percebo que me afastei do cumprimento de tudo que prometi nesta encarnação. É o afastamento de Deus. O afastamento de Deus. Então repara, a lei de destruição ela vai acontecer. Quando a gente nasce, a gente já vem com um planejamento de quando nós vamos desencarnar. Muitos de nós nascemos com uma programação de desencarnarmos com 80 anos, outros com 50, outros com dias, outros com semanas, outros com 100 anos, outros com 20, com 30, não importa, é o planejamento de cada um. E cada um de nós, ao encarnar, recebe uma quantidade de energia vital no seu corpo, no seu perispírito. Para quê? Para que esse combustível que representa a energia vital nos conduza durante a encarnação. Quem já leu alguma coisa de homeopatia, Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, ele fala sempre de uma coisa chamada energia vital, onde o medicamento atua nessa energia buscando o reequilíbrio e a reharmonização dessa energia vital através de medicamentos provenientes do reino animal, vegetal e mineral. Essa energia atuando sobre a energia vital restabeleceria o fluxo normal, a harmonia energética, e assim o seu corpo poderia ter um melhor equilíbrio, um funcionamento melhor. E a gente fala isso dentro da doutrina. A gente fala que a gente recebe um quanto de energia vital, de combustível para nos levar até o fim da nossa encarnação. Aí a gente pode já levar o pensamento e começar a pensar: quantos de nós realmente conseguimos ir até o fim da própria encarnação? Quantos de nós não desistimos antes e queremos
precipitar prematuramente a nossa saída do corpo físico, através, por exemplo, do suicídio. É uma porta falsa que nós sabemos, porque na verdade, como nós falamos, o princípio da imortalidade da alma, o corpo morre, mas o espírito continua. Então eu não morro efetivamente. Aí o grande sofrimento nesse momento, porque o corpo morre e o espírito continua vivo. E aí a confusão dentro do ser que faz esse tipo de atitude. E aí repara, quando eu antecipo o tempo da minha encarnação, ou seja, a lei de destruição vai levar meu corpo até 80 anos, que é o meu planejamento. Aí eu começo a me desanimar com a minha encarnação, ficar deprimido, e acho que pode ser que o suicídio seja um caminho para solucionar isso. Estou iludido com isso, e aí aos 50 anos resolvo cometer o suicídio. Faltavam 30 anos ainda de vida no corpo físico. Repara, ainda há combustível naquele corpo físico, ainda há energia vital naquele corpo. Daí a gente vê a problemática que se instala nesse momento, quando você se retira do corpo vital ainda com energia para continuar. E quantos que estão ainda aqui querem ter um pouco mais de energia para viverem um tanto mais? Então a gente precisa entender que a lei de destruição, ela se aplica de acordo com uma lei, ela é uma lei divina, e portanto a gente tem que estar em comunhão com Deus. Na hora que ela tem que ser aplicada, ela é aplicada para o nosso progresso. Que a gente não antecipe, que a gente não transforme nada de maneira prematura. Por isso que Kardec faz uma pergunta muito interessante. Quem quiser depois ler esse capítulo, Kardec pergunta, porque Kardec, o espírito com a natureza dele, sempre pensando, refletindo, querendo ampliar a nossa percepção, ele pergunta aos espíritos: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Repara a pergunta de Kardec. Veja, ele pergunta aos espíritos: se a lei da destruição, ela necessariamente já vai levar ao progresso, a uma renovação, uma regeneração, por que você precisa conservar e preservar? Por quê? Exatamente pelas nossas atitudes, para que a gente não tente antecipar a destruição de algo que não é para ser destruído naquele tempo. É isso. Então a gente precisa, Deus coloca leis balanceando uma e outra, para que possa a gente não transgredi-las, e mesmo assim a gente transgride. É como se eu colocasse um bolo para cozinhar dentro do forno, e o bolo leva 1 hora. Mas eu quero comer tanto bolo, eu quero tanto bolo, que eu abro o bolo, com 30 minutos eu tiro aquele bolo lá de dentro. O que acontece? Ele está cozido? Ele está pronto? Não está. Ele está cru. Tem gosto ruim. Ninguém vai comer um bolo cru. Mesma coisa, quando eu antecipo alguma coisa, eu não tenho como colher bons frutos daquilo, porque ainda não chegou o momento, não chegou a hora daquilo acontecer. Então eu não posso antecipar isso. É diferente, como a gente está falando, isso é uma lei de destruição que a Kardec e os Espíritos nos colocam como uma lei de destruição necessária. Ela significa evolução. Agora, nós, seres humanos, utilizamos a lei de destruição não dessa forma. Nós utilizamos a destruição para aniquilar, para matar, para realmente destruir sem consentir. Nem os animais selvagens fazem isso. Se a gente olhar na selva, os animais, eles têm um equilíbrio entre eles. Né? Um é caça, o outro é caçador, e mantém um equilíbrio na natureza. O animal, ele não destrói o outro simplesmente por destruir. Ele come o outro para poder se manter vivo. Mas se ele está saciado, ele não vai lá para matar o outro, simplesmente destruir. Ele não faz isso. O ser humano, a raça humana, faz.
nós fazemos isso. Nós somos seres brutais nesse sentido, bestiais, no sentido de que perdemos a consciência, muitas vezes, do respeito à lei de Deus. E aí a gente transgride uma série de leis divinas, achando que somos deuses e que podemos fazer o que a gente bem queira na vida, na natureza, na existência. E aí as coisas perdem, se a gente reparar no mundo, muito do equilíbrio que é causado por nós mesmos. Nós criamos o sofrimento nesse planeta e colhemos então o sofrimento desse planeta. Porque nós mesmos fazemos isso. E aí a dor aumenta, o sofrimento vai além do que é necessário, que a gente passe, que a gente viva, que a gente sofra aqui. Kardec, justamente, ele vai abordar uma coisa que é muito importante nessa lei de destruição, que são justamente o que ele chama de flagelos. Esses flagelos que ele diz são flagelos destruidores, que a gente vê a todo momento no nosso planeta. É um maremoto, é um furacão, é um terremoto, é um tsunami, são queimadas, não é? Pandemias acontecendo. Aí o Kardec pergunta, com que fim Deus, ele até coloca esse termo que é traduzido, castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores. Os Espíritos começam a responder dizendo, para fazê-la progredir mais depressa. Vamos aqui entender essa questão. Veja, a gente precisa entender que muitas das alterações que existem no mundo são determinadas por Deus. Sim, a gente sabe disso. Ele rege tudo isso. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Mas, infelizmente, nós também participamos, em grande parte, das mazelas desse mundo. Destruindo, utilizando mal os recursos que Deus nos fornece com o nosso livre-arbítrio. Quando Deus determina que haja um maremoto, um furacão, um terremoto, isso vem com uma finalidade de progresso. Muitas vezes você precisa, com aquela alteração climática, modificar o local, limpar, purificar, mexer na terra, alterar mar, alterar tudo que tem naquela região, para que haja um progresso. Tem uma finalidade divina isso, para mudança. Por isso que quando chove, por isso que quando venta, por isso que quando faz muito sol, a gente tem que sempre agradecer. Todos esses fenômenos da natureza têm uma finalidade de conservação, de preservação, de limpeza, de purificação, de renovação. Mas a gente muitas vezes fica só reclamando. Hoje está chovendo demais, está sol demais, está ventando demais. Tudo a gente não se satisfaz. Mas o que está acontecendo? Deus está fazendo isso para nos auxiliar. Muitas vezes a atmosfera está pesada, precisa chover para limpar, para trazer água, para fertilizar o solo, para limpar a atmosfera de pensamentos que nós criamos ruins. Os Espíritos nos falam sobre casas de acolhimento próximo à crosta da terra. E nessas casas de acolhimento, nós espíritos que desencarnamos, vamos para essas casas muitas vezes de acolhimento, e lá ficamos. Muitas dessas casas, elas ficam em movimento em torno da região da terra. Elas têm um movimento, elas não ficam paradas, elas têm um movimento, elas têm uma órbita que elas realizam. Muito bem. Só que, pela natureza que nós temos de pensamentos e sentimentos, o que vai acontecendo? Em volta dessas casas, vai ficando uma atmosfera saturada de sentimentos doentios, de pensamentos doentios, e aquilo satura a atmosfera. Muitas vezes a direção dessas casas recebe uma ordem de movimentação dessas casas, para que em algum determinado momento haja uma limpeza daquela atmosfera, que fica tão denso em torno que há necessidade de energias vindas do alto
poderem fazer uma limpeza daquela atmosfera. A mesma coisa acontece nesses fenômenos climáticos que Deus determina, seja um furacão, um maremoto, um terremoto, um tsunami, uma limpeza que acontece. A gente não precisa limpar as nossas casas, a gente não lava a nossa cozinha, não lava a área, não limpa a casa, não varre, não passa um pano para limpar, para remover sujeira, para remover bactérias, coisas que estão ali, porque se ficarem acumuladas, o que vai acontecer? Vai trazer doença para a gente, vai nos adoecer, vai causar um desequilíbrio dentro da nossa casa, e aí a gente pode transportar isso para esses fenômenos climáticos. A gente precisa entender que quem está na condução disso é Deus. É Deus que está conduzindo isso. Não é à toa que nós tivemos já várias pandemias que nós consideramos como fosse uma tragédia, uma catástrofe, uma coisa terrível, quando não é. São fenômenos guiados por Deus para que haja uma aceleração no nosso processo de evolução. A nossa humanidade, embebida no egoísmo, mergulha cada vez mais nesse egocentrismo, só olhando para si mesmo. Eu sou a parte mais importante, eu sou a melhor parte de tudo, e os outros são os outros, eu não estou nem preocupado com os outros. O ser humano cada vez mais está mais frio, anestesiado e distante. Pouco se sensibiliza com a dor do outro. Quer saber só de si e da própria família, se esquecendo que nós somos uma família, somos todos irmãos e que estamos temporariamente em uma família de encarnados, mas nós somos filhos do mesmo Pai dentro de uma grande família. Se a gente não tiver essa percepção, a gente fica com uma visão muito restrita do que representa a nossa vida no universo. E dentro desse contexto nós vamos perceber como é importante que aconteçam esses fenômenos. São difíceis, são dolorosos, muito dolorosos, mas Deus procura dessa forma o quê? Aproximar as pessoas. É uma maneira muito atritante, por assim dizer, de você estar perto do outro, de você vivenciar a solidariedade. Você tem que aprender a dividir, você tem que aprender a ser fraterno, você vive a dor do outro mais próximo, você vive a dor da humanidade. Não há sexo, idade, cor, raça, posição social, dinheiro, materialismo é jogado no chão quando acontece uma pandemia. Todos somos colocados no mesmo nível. Quem quis fazer algo em termos materiais para conseguir alguma coisa não conseguiu, porque fomos colocados no mesmo nível, no mesmo patamar. Olha como Deus trabalha para nos colocar numa aceleração da nossa evolução. Se nós aprendemos ou não com essa experiência, aí é outra questão. Mas que ela se faz necessária, ela se faz necessária. Ela é chocante? É chocante. Ela é impactante? Ela é impactante. Mas é para chacoalhar a cada um de nós por dentro. Isso é necessário em outros mundos? Não. À medida que a gente evolui, esses fenômenos vão acontecendo cada vez menos. Não é necessário desse tipo de impacto, não há necessidade mais desse tipo de movimentação. Por quê? Porque nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo com o amor, nós vamos ficando mais fraternos e solidários, nós vamos ficando mais sensíveis ao outro. Mas como é que isso acontece? Gente, a sensação que eu tenho é que essas coisas vão despertando pontos dentro da gente, e aquilo vai sendo despertado, uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá. A gente vai passando por provas, por expiações, e vamos, um dia isso vai se unindo, vai se conectando dentro da gente, e aí a gente desperta.
Mas para que isso aconteça, a gente vai tendo que despertar pontos bons, cristãos, dentro de cada um de nós. Aquilo vai despertando, para um dia a gente conseguir juntar num todo. É quando Jesus diz que Ele é Ele é uno com Deus. Por isso, alguns fazem confusão com a fala de Jesus na Bíblia, achando que Ele é Deus, quando Ele diz que Ele é uno. Não, é que Ele se integrou a Deus, no sentido da comunhão com o Pai. Como Paulo diz em determinado momento que ele se transforma em com Jesus. Ele não virou Jesus, ele apenas entrou em comunhão com o entendimento, a compreensão, a percepção do Mestre Jesus. Quando a gente se aproxima das leis divinas, a gente compreende o sentido dela, e aí não há mais o que errar, não há mais o que falhar, a gente tem uma certeza absoluta do que fazer, do que realizar. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus veio aqui com a certeza absoluta do que ele tinha que realizar aqui. Não haviam dúvidas, não aconteceram dúvidas na caminhada dele, porque ele já estava em total comunhão com Deus. E aí o caminho do Mestre, ele é reto, ele é claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me acompanhe. Ele falou isso, simples. Só que a gente, agarrado ainda ao materialismo, aos bens materiais, a gente tem em agarrar essas coisas ilusórias, que daqui a pouco, quando eu desencarnar, eu não levo nada, eu não tenho nada, eu só tenho aquilo que eu construo efetivamente com o meu coração, com as mudanças que eu faça dentro de mim, e tudo que é material eu não levo nada. E aí é a grande desilusão do homem. Ele sofre por isso, ele se desespera por isso. A gente chega a maltratar, a ferir e a matar o corpo de outras pessoas por causa de bens materiais. Famílias se destroem, se separam, se afastam, se odeiam por questões materiais. Isso está de acordo com a lei de destruição divina? Não. Não é essa lei de destruição divina, porque a lei de destruição divina, ela significa que eu vou destruir para progredir. Chico Xavier, sempre que recebia algum dinheiro, o que ele fazia? Ele ficava tão tenso com aquilo, que ele perguntava: dinheiro, o que você quer comigo? E aí ele sempre dava um destino. Ele sempre dava um destino porque é uma coisa que tenta, né? É tentador. É tentador. Fica tentando, fica ali em volta. O dinheiro é ruim? Não, o dinheiro nem é ruim, nem é bom. Quem dá um sentido para o dinheiro somos nós. Se eu utilizar o dinheiro para construir algo bom, excelente, maravilhoso, ótimo, é isso que você vai fazer nessa vida. Se você veio milionário, bilionário, trilionário, utilize essa riqueza para o bem-estar da humanidade. Você está utilizando o bem que Deus te deu emprestado. Utilize ele bem. Se você veio com esse planejamento, é para isso que ele vem. Utilizar tudo que a gente recebe de Deus. Não é para se revoltar, mas é saber o uso que isso tem em benefício, não só meu, porque não é meu, é em benefício de todos, desse universo, desse planeta. Porque isso é emprestado. Deus não está nos dando isso porque nós somos melhores para termos isso. Não, Ele está nos dando isso para que a gente possa utilizar essa ferramenta para o bem-estar de todos. Para isso que Deus nos fornece tudo que a gente tem, seja roupa, casa, as coisas materiais, são para que a gente entenda que elas são temporárias, mas precisam ser bem utilizadas. Chico Xavier, uma vez, só falando sobre isso, uma vez batem na casa dele e o rapaz para acho que um caminhão, diz assim: seu Chico, o senhor é seu Chico Xavier? Ele falou: não, sou eu. Esse carro aqui, mandaram entregar, é seu. Eu falei: não, é meu não. Aquele jeito de Chico.
falou, não, é assim. Quem mandou? Ele falou, não sei. Não sei, só diz assim, ó, tá aí, já botei aqui, até logo, agora foi embora. O carro ficou lá com a chave e o documento. Olhando o carro, meu Deus, o que eu vou fazer com esse carro? Aí um senhor que vinha trazia sempre legumes e verduras para Chico Xavier, para ele juntar, fazer cestas básicas para doar para as pessoas necessitadas, e ele olhou para o homem e disse assim, o senhor quer um carro? Ah, eu quero. Vamos fazer uma coisa? Eu preciso dos legumes e verduras que o senhor traz. Tá, o senhor vai me trazer legume e verdura todo dia no preço desse carro aí, pode ser? Pode, está aqui sim. Repara, isso é uma atitude de Chico Xavier, não é? Ele serve como exemplo para a gente, tá? E essas pessoas servem como exemplo para a gente. Jesus é um modelo e guia, um exemplo. Chico Xavier é um exemplo de como ele lidava com essas questões, para mostrar como o espírito da natureza dele, de amor, de dedicação, de compreensão, de fraternidade, lidava com essas questões. A gente tem que pensar, para a gente refletir, para a gente começar a pensar sobre essas questões, porque é temporário, é transitório isso. Ele sabe que aquilo ali, ele conseguiu, né, destruir uma coisa, entre aspas, ou seja, ele destruiu um bem que era dele, ele se desfez daquele bem, mas ele obteve um progresso com aquilo, com outro objetivo. Então, foi bem utilizado dentro do que ele tem como um princípio, um objetivo que ele queria alcançar. É isso que a gente tem que saber utilizar na nossa vida e aprendendo aos poucos, porque isso aí é um aprendizado. E Kardec, ainda dentro desse capítulo, ele vai abordar também as guerras, nos colocando uma coisa importante, que muitos de nós achamos que a guerra é uma coisa que ela é necessária. Não, os espíritos nos colocam que a guerra é sempre um sinal de uma inferioridade espiritual, e que nos mundos que nós vamos evoluindo e vai se crescendo espiritualmente, não há mais necessidade de guerra. Por quê? Porque eu não preciso destruir o outro, eu não preciso matar o outro, eu não preciso ferir o outro para eu ter a minha opinião, entre aspas, aceita. Tá? Não há necessidade. À medida que eu evoluo, eu entendo que eu posso conversar, eu posso dialogar. Jesus, mais uma vez, quando esteve entre nós, não empunhou nenhuma espada. Ele não veio como um guerreiro, ele não veio como um lutador que juntou exércitos para brigarem contra os romanos, para brigarem seja lá contra quem fosse. Ele não veio. Ele veio trazer a paz, a calma, a tranquilidade, o perdão, o entendimento, a união. E ele sabia que o mal não se combate com o mal. Só que a gente acha que o mal tem que ser combatido com o mal. Não. Jesus nos ensinou que a forma da gente combater o mal é com o bem. Não tem outra forma de você curar isso. Se eu recebo o mal e eu transbordo o mal, isso não vai terminar nunca. Isso vira uma bola de neve que vai se levando de vidas após vidas, ódio, raiva, vingança. A gente assiste nas nossas reuniões de desobsessão, nas reuniões mediúnicas, os espíritos irmãos nossos se manifestando e trazendo informações de 200 anos, 300 anos, que estão carregando aquele ódio, aquela raiva dentro do coração, e que ainda retém aquilo e ainda querem vingança. Somos nós. Esses irmãos que estão se manifestando ali, somos nós, que ainda não nos libertamos desse ressentimento que guardamos nos nossos corações. Você vê 200 anos guardando no coração um ódio, uma raiva, e ainda organizando uma vingança. É muito sofrimento, é muita dor. Jesus não nos ensinou isso. Ele veio para dizer: não, eu não vim trazer a espada, eu não vim lutar, eu não vim brigar, eu vim trazer a espada da lei. Eu vim lutar justamente contra o egoísmo, contra a vaidade, contra a crueldade. Eu não vim para julgar ninguém aqui. Então não há espaço numa civilização que quer progredir para a guerra. Não há. Há um espaço para o entendimento.
A gente ainda tem muitas diferenças entre nós mesmos, porque a gente ainda é muito iniciante, está muito imperfeito, então a gente quer que a nossa opinião seja prevalente em tudo, e a gente quer se impor, e para se impor muitas vezes a gente acha que tem que falar mais, gritar mais, se impor mais, e até bater no outro por conta disso. Isso é uma coisa brutal, cruel, que os Espíritos nos dizem aqui, que isso demonstra só o nível que nós nos encontramos. Não posso nem dizer que seja um nível animal, um nível bestial mesmo, brutal. Os animais muitas vezes têm sentimentos e atitudes tão amorosas e afetivas, muitas vezes melhores até do que muitas das nossas, mas uma coisa cruel da parte da humanidade. A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa rever isso, a gente precisa pacificar os nossos corações e não guerrear e não brigar. A guerra não precisa ser grande, mas dentro de famílias a gente assiste pessoas guerreando com discussões, com desentendimentos, com gritos, com berros. Isso, a gente precisa rever isso dentro dos nossos corações, pararmos com isso, refletirmos um pouco. Afinal de contas, vou ficar a minha vida inteira brigando com o meu companheiro, minha companheira, todos os dias gritando, berrando? Ou quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero dar um basta a isso tudo, mudar a minha atitude? Jesus nos ensinou isso. O Mestre não nos ensinou a sermos violentos. Se a gente pegar outra vez Chico Xavier tinha aquela atitude dele que muitas pessoas dizem assim, ele é submisso, ele era passivo. Não. Jesus também, de maneira nenhuma. Os grandes espíritos não precisam se utilizar de gritos, de berros, para demonstrar o nível de evolução e a hierarquia que eles têm. Imagina se Jesus resolvesse demonstrar toda a energia que ele tem com raiva diante da humanidade pelo que estavam fazendo naquele momento da crucificação. Ele não fez nada disso. Uma demonstração elevadíssima de renúncia e de resignação, demonstrando naquele momento que ele se entregava àquele sacrifício justamente por uma atitude de humildade, de amor, de compaixão e de entendimento, que ele via que nós estamos assim. Eu entendo o nível que vocês estão. Eu não preciso gritar com vocês. Eu entendo isso. Ele poderia simplesmente se soltar daquele madeiro e descer. Mas ele não fez. Ele não fez. E aí você vê o nível de humildade de um ser daquela hierarquia muito grande, e que em nenhum momento guardou ressentimento, nem raiva, nem nenhum ódio por nós. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. É isso mesmo. Que se a gente soubesse realmente quem era aquele espírito que estava ali naquele madeiro, naquele momento, nunca teríamos levado Jesus àquela crucificação. Nunca. Seria uma coisa inadmissível levar o espírito daquela hierarquia a uma crucificação. Só mesmo pela total ignorância evolutiva nossa, pela nossa cegueira, surdez e mudez. Por isso nós colocamos Jesus no madeiro e sacrificamos ele, achando que estaríamos resolvendo alguma coisa, uma grande ilusão da parte de Deus. Daí, o último item que Kardec aborda nesse capítulo da Lei da Destruição é sobre a pena de morte. E aí a gente entende que dentro da doutrina espírita não cabe espaço para pensarmos em pena de morte. Primeiro, que seria um contrassenso, porque existe uma imortalidade da alma. E como é que você pensa em educar uma alma se você acha que matando o corpo você está educando ela? Não tem sentido. Se você acha que através da pena de morte você está educando alguém de uma forma espiritual, emocional, seja qual for, não está.
Então não tem sentido dentro da doutrina espírita você dizer que a pena de morte é algo que vai ser pedagógico e educativo. Perde sentido. Porque se o espírito continua vivo, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Se está vendo tudo o que está acontecendo, eu não atuei de forma a auxiliá-lo. Então não cabe a pena de morte. Ela não está correta dentro do pensamento doutrinário. É algo também que participa de uma visão materialista. Eu te mato, eu acho que eu eliminei o mal. Como se aquela pessoa fosse o mal. Eu não sou o mal. Que julgamento é esse que nós fazemos? Quem deu o direito a nós de julgarmos que o outro vai morrer? Deus criou, só Ele é dado o direito a isso. Nós não temos o direito sobre a vida de ninguém. De ninguém. Então esse julgamento, um julgamento, no entendimento da doutrina, ele não cabe. A gente precisa entender que existem outras formas de se educar, de se orientar, de se auxiliar. Imagina se Jesus tivesse vindo a esse mundo estimulado a pena de morte como uma forma de solucionar os problemas da humanidade. Ele não trouxe esse tipo de proposta. Pelo contrário, ele trouxe a proposta de perdoará teu irmão tantas vezes quantas forem necessárias. Amarás a Deus e ao teu irmão e a ti. Julgamento, não. Várias vezes ele falou que julgar, não, de maneira nenhuma. Ninguém tem o direito de julgar, só a Deus cabe isso. Ele não fez julgamento de ninguém. Ele andava entre as pessoas com maiores perturbações, desequilíbrios e desarmonias. Ele vivia entre os mais necessitados. Se ele vivia entre aqueles que eram assassinos, que eram pessoas criminosas para a sociedade, tinha um sentido. Então ele acreditava que a palavra de amor, de compreensão, o trabalho nesse sentido, ele é renovador, ele é regenerador. Aí sim a lei de destruição atua nesse momento, para que morra dentro de nós o homem velho e possa renascer um novo ser dentro de cada um de nós. Essa é a proposta de Jesus, que morra dentro de você o ser velho, o ser arcaico, o ser envolvido no egoísmo, na vaidade, nessas atitudes nossas que só nos levam a uma mesquinhez espiritual, e que possa renascer um outro ser. Afinal de contas, simbolicamente, qual é a intenção de um batismo? É de que simbolicamente você mate uma parte e você possa renascer a outra parte. Simbólico. É um renascimento naquele momento, mas precisa que haja esse renascimento o quê? Interior, íntimo do ser. Não adianta ser uma coisa externa, porque de nada vai adiantar isso. Por isso que é importante que a gente faça as transformações no íntimo da gente, se utilizando sempre dos ensinamentos de Jesus. Quando a gente tiver dúvida, a gente tem que voltar para Ele. Ele é o nosso modelo e guia. O que está lá escrito que Ele orientou, a gente segue. O que está fora daquilo, pensa. Porque Kardec falou isso, fé raciocinada. A gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar sobre o que a gente está querendo da vida, sobre o que a gente está fazendo da nossa vida, senão não adianta. Nós vamos virar robôs caminhando, repetindo todo dia o cotidiano. Mas nós não estamos aqui para isso. A gente está para acordar todo dia, orar e refletir sobre aquele dia para que ele seja melhor do que o anterior. E que o que eu não estou melhorando, eu possa ter a coragem para modificar. Que os Espíritos possam nos dar lucidez para que a gente possa fazer essa transformação. Isso é a lei da destruição. Depois, meus irmãos, leiam esse capítulo. Aliás, peguem o capítulo das leis morais dentro do livro dos Espíritos e estudem. São leis básicas, é uma das partes mais importantes que a gente pode ter, são as leis morais. Que o Mestre Jesus possa estar sempre em nossos corações, que possamos aproveitar tudo o que Ele nos ensinou no curto período que Ele esteve entre nós, encarnado, mas continue em espírito nos orientando para que seja realmente o nosso modelo, o nosso guia. Muita paz.